Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa, eu sou professora de Química, Física e Matemática, e na aula de hoje a gente vai falar sobre constante de equilíbrio, que é uma aula de Química para o terceiro ano. Bem, quando a gente fala em equilíbrio, a gente sabe que ele só acontece em reações reversíveis, ou seja, reações que ocorrem tanto do reagente para o produto quanto dos produtos para os reagentes, certo? Para isso, a constante de equilíbrio ela consegue relacionar os produtos e os reagentes que eu tenho naquela reação. Geralmente, ela relaciona a concentração desses produtos e reagentes. Como vocês estão vendo aí, o K, que é a constante de equilíbrio, é o produto sobre o reagente, a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Para que vocês lembrem esta fórmula e não errem ela, não façam ao contrário, lembrem-se sempre que a ponte está sobre o rio e não o rio está sobre a ponte. Então, tomem cuidado na hora de montar essa constante de equilíbrio para não colocar o reagente em cima, pois é o produto em cima e o reagente embaixo. A ponte está sobre o rio, certo? Bem, o P representado ali é o produto e o reagente é representado ali por R. O A depois da seta e o reagente está antes da seta. Esse vai ser sempre o primeiro passo que a gente vai ter ao ver uma reação. Então, se eu pegar uma reação genérica, como está aqui embaixo, eu vou ter que esses minúsculos, que são os Azinhos, Bzinho, Czinho e Dzinho, eles são os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes geralmente são números. 1, 2, 3, 5, 7, assim por diante, certo? Então, esses aqui que estão em vermelho, eles serão números. E os maiúsculos serão as moléculas. Por exemplo, H2O, NH3, H2, N2 e assim por diante, certo? Para montar uma equação, desculpa, de constante de equilíbrio, primeiro eu preciso identificar quem são os produtos, quem são os reagentes. A setinha querida, maravilhosa está aqui, certo? Depois da seta, tudo que eu tenho depois é produto. E tudo que eu tenho antes da seta, eu vou chamar de reagente. Então, lembrem-se que a constante vai ser a concentração do produto, certo? Sobre a concentração do reagente. Lembrando que o colchete representa concentração. Certo? Aqui no meu caso, então, vai ser a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Como que eu vou fazer isso? Meu produto é o C e o D. Então, eu vou fazer a concentração do C elevada ao coeficiente estequiométrico vezes. Na reação é mais, na equação é vezes. Se você colocar mais aqui, você vai errar. Então, tem que ser vezes, certo? Dzão, que é a minha outra molécula aqui do produto, elevado a o seu coeficiente estequiométrico dividido pelos reagentes, que é o Azão elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes o Bzão elevado ao coeficiente estequiométrico dele. Professora, ficou difícil. Vamos a um exemplo aqui. Esse aqui é a produção de amônia, tá, pessoal? Essa reação que eu coloquei aqui para vocês. N2 gasoso mais 3H2 gasoso vai dar 2NH3 gasoso, tudo bem? O que quer dizer? O gasoso, ele vai entrar sempre na minha equação de equilíbrio. Só que, se eu tiver em estado sólido ou em estado líquido, ele não entra na minha equação. Nesse caso, não tem problema nenhum, a gente vai fazer assim normalmente. Então, vamos lá, de novo. Constante de equilíbrio vai ser produto. Opa, apareceu. Sobre concentração do reagente. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Saber quem é o produto, saber quem é o reagente. Primeiro, a seta está aqui, certo? Depois da seta, eu tenho produto. Antes da seta, eu tenho reagente. Ok? Então, vamos lá. Constante de equilíbrio igual. Quem é o produto? Não é o NH3, que é a minha molécula? A molécula vai dentro do colchete. Então, ó, NH e o 3. Professor, por que esse 3 vai do lado de
ele faz parte da molécula, certo? Este número que está aqui, ó, do lado de fora, esse é o coeficiente estequiométrico. Esse aqui vai lá em cima, ó, vai elevado. Elevado a 2. Dividido por concentração. Quem é o meu reagente? N2. Elevado a quanto? O que eu tenho aqui na frente? Se eu não tenho nada, eu tenho 1. Então, eu posso representar o 1 aqui em cima ou eu posso deixar sem nada, não faz diferença. Vezes concentração do H2. Elevado a quanto, professora? Elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 3. Certo? Essa é a minha constante de equilíbrio. Professora, o que eu faço agora? Quando o exercício te der valor, por exemplo, a concentração é 0,01 mol por litro. Você vem aqui e substitui 0,01 mol por litro. A concentração de N2 é 0,1 mol por litro. Coloca aqui 0,1. E aí é só uma questão de matemática, é só você resolver a equação. Pode ser que ele te dê as concentrações dos produtos e dos reagentes para você calcular a constante de equilíbrio. Pode ser que ele te dê a constante de equilíbrio e peça para calcular alguma das concentrações ou dos produtos ou dos reagentes. Mas o exercício sempre vai passar essas informações para vocês. Então, até o momento, o mais importante é vocês montar. Se vocês errarem na colocar produto sobre reagente, lembra? Ponte sobre rio, vai dar errado a sua conta. Então, tome cuidado com isso, ok? E lembrando novamente a dica, não entra na expressão nem sólido, nem líquido.